Rádio Milionária, a rádio que toca milhares de sucessos. Se você quer emoção, diversão, alegria e gol, aqui é o lugar certo. Rádio Milionária. Moacir Mainardi e equipe entram em campo com o DNA Esportivo. Moacir Mainardi. Alô, meus amigos do Brasil, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do programa DNA Esportivo aqui na Rádio Milionária São Paulo Capital, a rádio que joga junto com você. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo Capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. No ar, mais uma edição do programa DNA Esportivo para Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com. Um grande abraço ao doutor João Rodrigues. Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Alô Robson, aquele abraço. Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar galera. Abraçando nosso querido André. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Um forte abraço ao grande querido amigo Almira. A partir de agora nós vamos falar do Corinthians, que jogou ontem e venceu pelo Campeonato Brasileiro. Agora no DNA Esportivo, as informações do Corinthians. Oferecimento Joalheria Paulista, joias que eternizam o seu amor. O campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Em jogo movimentado aqui na capital paulista, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-0, além do que o goleiro Hugo pegou pênalti e entrou para a história do clube. Mais uma marca para o bom goleiro Hugo. Começando ouvindo o treinador Dorival Júnior. Ele fala sobre essa vitória do Corinthians diante da equipe do Bragantino por 2-0 ontem à noite aqui em São Paulo. Mas o torcedor chega para a partida e não tem o Breno Bidon e não tem o André Luiz. Se você pudesse atualizar com relação à situação desses dois jogadores e o quanto você perde sem o meio-campo que você teria pensado de uma forma e quanto você perdeu sem o Bidon e sem o André Luiz também, e quanto tempo você pode ficar sem esses atletas? Bom, é difícil você ter um parâmetro assim. Eu espero que o mais rápido possível. Acredito que dentro de mais talvez aí uma semana, máximo 10 dias, nós os tenhamos em condições. Não é fácil. Eu apontava agora que nós recebemos, estamos recebendo o Alan, depois de uma negociação bem difícil, bem complicada, em que nós temos que valorizar muito o departamento de futebol do clube, na figura do Marcelo, do Renan Blois e também do presidente, que não mediram esforço para poder fazer com que a nossa equipe, mesmo sem investimentos, buscassem reforços pontuais, e isso tem acontecido, e de repente, de uma rodada para outra, você acaba ficando sem Caio César, sem Martínez, como aconteceu e desde o início, agora André, Bidon, ontem sem Charles, inclusive no treinamento, Alan, que chegou, fez apenas 30 minutos de trabalho e já se dispôs, já se colocou em condições de poder estar em campo. Então, assim, as dificuldades são muito grandes no dia a dia. Tivemos problemas com Bahia também, garoto da base, que poderia estar hoje no nosso grupo. Charles era uma incógnita, mas graças a Deus alcançou uma recuperação.
Então é para vocês verem que quando a gente fala de ter um elenco um pouco mais composto, é em razão de tudo isso que nós passamos, e não será diferente daqui para frente. Nós teremos, com certeza, dificuldades na montagem, na recomposição de um time para o outro, de uma quarta para um domingo, de uma quinta para um domingo, e isso, infelizmente, é o que vai acontecer com muitas equipes dentro do futebol brasileiro, em razão dessa mudança que aconteceu e que nós entendemos, benéfica a todos, porém que vai levar um tempo para uma adaptação completa de todos nós. Queria saber se o Alan é aquele primeiro volante que você pedia para a reserva do Ranieri, ou para disputar a posição com o Ranieri, ou se ele é um segundo volante, você ainda precisa de um primeiro volante, e também se você já conheceu um pouco mais do Zacarias, que na última coletiva você falou que não conhecia muito dele. Eu acho que com relação ao Zacarias, a gente vai conhecendo aos poucos. É um jogador que está ainda num processo readquirindo uma melhor condição física, e nós estamos tentando acelerar esse processo, já inserindo alguma coisa de bola. Tudo é questão de tempo agora, para que o tenhamos nas melhores condições e ele à disposição para poder aí ocupar o seu espaço, brigar pela sua posição. A expectativa é muito positiva em relação a tudo isso. O Alan, nós sempre o vimos como muito mais como um primeiro homem, né, de marcação, teoricamente, na mesma função que o Ranieri. Mas eu acredito muito no Alan, que ele tem muito mais a acrescentar, muito mais a crescer, talvez numa outra função. Então pode ser que variemos um pouco, alterando dentro de uma necessidade, dentro das dificuldades que teremos, mas um jogador que com certeza se adapta muito bem e vai ser muito importante para o crescimento e a melhora da nossa equipe. Ainda sobre o Breno Bidon, né, ele aparentemente sentiu um incômodo no clássico contra o Palmeiras e atuou praticamente 88 minutos no derby, né? Poderia ser evitado caso ele não atuasse tanto esse tempo no jogo contra o Palmeiras em caso de lesão? Obrigado. Olha, é difícil de mensurar isso. Nós consultávamos o jogador, ele estava botando a mão na coxa, mas falava que estava suportando, então você não sabe o que é, não tem como medir a sensação de um atleta. Nós questionamos a todo instante, inclusive no intervalo, como que ele estava, mas ele disse que estava bem, que retornaria, que aquilo vinha acontecendo já há algum tempo, em alguns momentos ele sentia. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir, a não ser que você tome uma medida drástica. E como ele vinha atuando, como ele vinha jogando, era impossível fazer uma alteração naquele momento, na dúvida se realmente aquilo estaria interferindo no rendimento dele, que não vinha acontecendo pelo nível de atuação que ele teve. Então é muito complicado, você não tem como mensurar dentro de campo aquilo que esteja acontecendo com um atleta ou outro. Dorival, você já citou o nome dele nessa coletiva, então é impossível não perguntar. Você citou o Renan Bloise, então todo mundo fala muito do trabalho do Marcelo Paz, fala dos seus pedidos para alguns atletas em específico, mas eu queria saber como é que é a importância do Renan Bloise e como é que tem sido esse trabalho com ele que já estava desde o ano passado, mas agora numa função um pouco mais pública do que anteriormente ele ocupava. E um pouco diferente da que ele executava no ano anterior. Ele está muito mais próximo do dia a dia de campo, muito mais próximo do Marcelo, que com frequência é natural isso, tenha outros afazeres além, né, das observações de campo, e o Renan hoje é uma pessoa que fica muito mais nesse setor do que propriamente na definição de nomes, como foi colocado aí nesses últimos dias, envolvendo o nome do Renan em muitas situações que não são verdade. Então, assim, eu acho que nós temos lá todos funções muito próximas ao Marcelo. Nós, a todo momento, estamos conversando com o Marcelo, pontuando tudo aquilo que acontece,
tática, técnica, tudo que envolva os jogadores e comissão, de um modo geral, e naturalmente, eu acho que cada um dentro do seu setor, mas que vem sendo muito importante no desenvolvimento desse trabalho. Renan é um profissional de muito bom nível, já tive com ele no Flamengo, sempre muito discreto, muito responsável, um trabalhador, um cara que acrescenta muito a todos nós, e eu tenho certeza que o próprio Marcelo foi muito bem recebido e muito bem abastecido com informações desde o primeiro dia que aqui chegou, porque o Renan é um cara que, desprendido de toda a vaidade, está ali para trabalhar, para ajudar, para auxiliar a nossa equipe, e eu acho que esse é o papel que ele tem feito e executado muito bem. Bom, a parada do jogo foi importante, mudamos o posicionamento, naquele momento trocamos Ranieri a função com o Carrillo, adiantamos um pouco mais Ranieri para que ele pudesse ser um homem mais de combate, um pouco mais agressivo naquele setor. Carrillo já ficou com a proteção à frente da área e uma iniciação qualificada que ele possui. Isso daí fez com que nós pudéssemos adiantar um pouquinho mais, principalmente Bidu pelo lado, já saindo com um pouco mais de posse. Chamamos uma saída com 3 homens para que alterássemos um pouco e criássemos uma dificuldade ao time adversário, que marcava muito bem a nossa saída com apenas 2 homens. Os nossos laterais começaram a desafogar um pouco, tivemos um ótimo trabalho de flutuação do Memphis e Garro, que às vezes infiltrava muito em cima da última linha, começou a vir um pouco mais para ser esse elo de ligação entre a nossa linha defensiva, meio e ataque. Eu acho que, alterando isso, nós tivemos um pouco mais de bola, tivemos muito mais posse, tivemos mais aproximação, facilitou para que pudéssemos marcar e ao mesmo tempo para que tivéssemos possibilidade de jogar. Eu acho que a gente tem que salientar também as qualidades da equipe adversária, uma equipe que não perdia ou não perdeu ao longo desse ano. Poucos gols foram tomados pela equipe do Bragantino, uma equipe que vem evoluindo, um processo de evolução muito grande nas mãos do Mancini, e isso tudo aí para nós, em razão das dificuldades da última partida, daquilo que nós jogamos e talvez tenhamos deixado de fazer o resultado que teria sido fundamental. Nós hoje precisávamos de muito desse resultado, e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente de uma equipe que procurou o gol a todo momento, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, não se encontrando de repente, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. Esse foi Dorival Júnior falando sobre o jogo, falando sobre o Alan. Já que ele falou do Alan, vamos falar também do Angileri, jogador que renovou e continua no Corinthians. Ele participa aqui no programa DNA Esportivo. Estou muito feliz de poder ficar aqui ano mais. Quero falar para todos, agradecer por su cariño, tanto aquí en el club como la gente me hizo expresar su opinión de querer que fique aquí, así que muy feliz de voltar aquí. Bueno, creo que fue un año muy positivo, muy bom. Ahora es un año que tengo que ir de la misma manera para poder alcanzar más objetivos, para poder estar a la altura de Brasileirao y todas las copas, así que creo que va a ser un año bastante bueno, ya que hemos podido ganar títulos del año anterior. Bom, quem não fica no Corinthians é Martínez, e Marcelo Paz explica o acerto com o jogador. Marcelo Paz falando aqui no programa DNA Esportivo. Imprensa, passar para o público em geral sobre a situação do José Martínez. Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele, quando houve o retorno com uma lesão. E a gente conversou internamente, né, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, todos, de que medida deveria ser tomada. Se entendeu de fazer um acordo, né, a busca de um acordo amigável que está em tratativas finais. O Corinthians teria possibilidade, tinha fatos, tinha matéria para fazer uma rescisão indireta, de fazer realmente um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, por algo conversado, entendendo o lado humano também no jogador, né, que vai ter que passar
por uma cirurgia, entendendo um legado que ele deixa no clube também, né, conquistou títulos no clube, quando esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima, o clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa, que realmente vai ao encontro, né, vai contra o que a gente pensa, né, o clube como um todo, de comportamento, de conduta, de como honrar as coisas do Corinthians. Então se decidiu por um acordo que está em tratativa final, né, está minutando, mas já conversado entre as partes de se fazer um acordo, e o Martins encerrando o seu vínculo com o Corinthians dessa forma, desejando boa sorte a ele, boa recuperação. Vamos dar assistência na cirurgia dele. A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo depois ele inicie a sua recuperação e o quanto antes possa voltar a jogar futebol, porém em outro clube. Então a gente julga ser importante fazer essa fala, fazer esse esclarecimento, para que não fiquem dúvidas sobre qual a conduta do Corinthians neste caso. Tá certo. E na vitória sobre a equipe do Bragantino, o Hugo pegou pênalti, o Gabriel balançou as redes e o Matheus Bidu teve o seu nome gritado, a galera pedindo o Bidu na seleção. Vamos ouvi-los aqui no DNA Esportivo. Você igualou o Gilmar dos Santos Neves, que é um dos grandes jogadores da história do Brasil, inclusive bicampeão mundial pela seleção. Você é agora do top 3 de pegadores de pênalti. Cássio, que se cuide. Que isso. Primeiramente, eu fico muito feliz de poder ajudar a equipe. A gente sabia que era muito importante 3 pontos e a gente fez de tudo para que a gente pudesse fazer um grande jogo, continuar o que a gente vem fazendo. Eu acho que o nosso time vem numa crescente muito grande. A gente tem jogado muito bem, tem conseguido colocar nossas ideias em jogo. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair com a vitória, poder ajudar a equipe com mais um pênalti. Fico muito feliz e espero que eu continue escrevendo minha história aqui nesse clube. Vou chamar aqui para o nosso papo o Gabriel também. Pode ficar aqui que eu tenho mais uma pergunta para te fazer depois. Gabriel, chega aí, parabéns pelo gol. Você já fez gol em final pelo Corinthians, você é corintiano, assumido, declarado. Mas queria que você tentasse descrever qual é a sensação de fazer o primeiro gol aqui na casa do time. Pô, cara, acho que é um momento especial. Fazer o meu primeiro gol aqui dentro da arena. Fico muito feliz. Feliz pela vitória. Graças ao nosso paredão também. Que ele tá ali para isso, né? Tem que, nos momentos certos, ele aparece, nos ajuda. Então, celebrar muito essa vitória. Vou fazer só uma pergunta aqui pro Bidu, depois eu tenho uma para vocês 3 juntos. Bidu ganhou o troféu de melhor do jogo aqui. Como é que é a história? Acho que é o pai dele que fez a votação. Pô, que é isso? O primeiro gol foi do mais feio, o pênalti defendido foi do segundo mais feio. E o terceiro? Não, o gol foi do mais bonito, né? Vou até incluir o Hugo na pergunta para você. Tá jogando bola o homem aqui, hein? Você já chegou a falar com o Ancelotti dele ou não? Eu acho que ele tá falando por ele mesmo, futebol que ele tem apresentado, dia após dia, jogo após jogo. E, bom, quero que ele continue assim, que ele me ajuda muito. E torço muito para que a gente consiga ter o mesmo sucesso. E se Deus quiser, quem sabe, né, Biduzinho? Fala aí sobre o seu momento, cara. Agradecer a Deus, né, por esse momento. Eu acho que é um momento que eu estou vivendo muito bom na minha carreira. Estão gritando o Bidu é seleção já. Obrigado, agradecer também a todos, né, que confiam. A família dele toda, parte acho que é fruto do trabalho de todo o grupo, né? Futebol em conjunto. Eu acho que tá todo mundo sobressaindo, todo mundo indo bem. Eu acho que um ajuda o outro e agradecer a Deus por cada oportunidade. Gente, agora a pergunta é para os 3. Ganhou, festa, e amanhã tem festa do Memphis Depay. O que vocês vão levar de presente? Difícil dar presente pra homem. A nossa presença já é um presente pra ele. Um abraço e um beijo, valeu. Eu já dei um presente pra ele hoje. É verdade, é verdade. E você, qual é o seu presente? Aí, ó, um abraço pra ele merece. Tamo junto. Valeu, chefe. Parabéns ao Memphis Depay e agora, com todo respeito ao Matheus Bidu, bom jogador, mas a imprensa brasileira, ela gosta de fortes emoções, hein? Ela gosta de dar uma forçada na situação. Matheus Bidu na seleção, aí não dá, né? Para. Você acompanhou as informações do Corinthians e você está ligado aqui no programa DNA Esportivo no oferecimento de Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com. Um grande abraço ao Dr. João Rodrigues. Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Alô, Robson, aquele abraço. Serve Bike no Ipiranga. Bora pedalar, galera amiga do Brasil. Alô, André, galera da Serve Bike, aquele abraço.
Jet System Car. Deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Almir, galera da Jet System Car, um grande abraço. Você ligado no programa DNA Esportivo na Rádio Milionária São Paulo, capital, a rádio que joga junto com você. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. Santos, gol! E agora, no DNA Esportivo, as informações do Santos. Oferecimento Servibike Ipiranga. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Pois é, meus amigos, o Santos foi até Curitiba, no Paraná, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Deu Furacão 2-1, e quem fala sobre o resultado e muito questionado sobre os jogadores que escolheu para o jogo é justamente o treinador Vojvoda. Agora, é difícil, hein? Na coletiva, treinador explicar, falar sobre jogador ruim. Vamos ouvir o Vojvoda aqui no programa DNA Esportivo. Mas se você pudesse nos explicar, por favor, por que Miguelito e Bom Tempo foram substituídos no segundo tempo? Em tese, não parecia cansaço, jogadores de 21 anos, né, que não aguentam talvez 90 minutos, aparentemente talvez não sejam cansaço. Então, o que você pensou quando tirou esses dois jogadores que pareciam fazer uma boa partida? E também as entradas de João Basso e Lautaro, né? O João Basso, ele volta a ter minutagem e mais uma vez ele faz parte de um lance que o Santos toma gol diretamente. Foi assim contra o São Paulo e hoje aqui em Curitiba. Queria que você explicasse essas duas movimentações que você fez de substituição, por favor. A primeira pergunta sobre Bom Tempo, Caimbre, sim? E eu veia que analisava desde afora, o rendimento dele começava a baixar, sim? E o Miguel também, eu vi que no segundo tempo ele não teve tanta participação como no primeiro, ¿sí? Mas fizemos uma mudança, não sei se foi minuto 20, 25, então para o show, e essa mudança, quem foram? Foi o Moisés e foi Barrián. Então mudamos para melhorar, e acho que nesses momentos melhorou o time. Então acho que não é una crítica a los jugadores que entraron. Acho que esa mudanza, no porque eu faço esa mudanza, sino esa mudanza se hizo para ganar o jogo o para manter ese volumen que estaba baixando. En cuanto a la sustitución de Basso, él quería fechar la partida, ¿sí? Porque muchas veces no fechó partidas con 3 zagueros, y cuando jugamos fuera de casa, fechamos partida. No sé si le pede una intervención directa en el gol. Una secuencia de errores en el gol, y yo no sé si él está en los primeros planos. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ser justos y no a decir, bueno, o analizamos la historia de él, o analizamos el partido de hoy, ¿entiendes? Eso. No por defender a un jugador, mas estamos analizando, você me pide, el partido de hoy. Si analizamos la historia, bueno, son cuestiones que entram em outro terreno. Você compreende, Felipe? Eu queria que você explicasse por que o Lautaro joga todas, ou titular, ou vem do banco. Por que ele joga tanto? O que ele te entrega? Ou assistência, o que ele te dá de positivo para jogar todas? E como anda a busca por zagueiro? Se a gente que está aqui fora vê que o Santos está precisando de zagueiro, vocês que são da comissão, então conseguem enxergar isso muito mais claramente, por favor. Apuntando a jogadores específicos, e eu acho que não é legal isso para responder. Eu tenho que defender a meus jogadores. Se você quer uma opinião, entende, de um jogador em concreto que o recibimos ou críticas, porque verdade não gosto,
Bueno, está bien. La opinión es para él. El partido pasado jugó 5 minutos, ¿sí? No viene jugando de titular tampoco. Hoy entró 10 minutos, 7 minutos, ¿me entiendes? El que quería Ronnie, ¿me entiendes? Que hizo un desgaste grande. Yo fiqué con una línea de 5, 3 volantes, ¿sí? Y 2 a frente, que es la característica de Lautaro. Es un jugador rápido, ¿me entiendes? Con espacios, Moisés también, ¿sí? Y bueno, en cuanto a eso, ¿qué otro jugador de esas características para jugar fuera de casa, con espacios y velocidad, él no? Aparte dígame, bueno, entonces yo tenía Juninho en el banco, no sé si era partida para él de hoy, ¿me entiendes? Juninho es un jugador más de drible, más de quebrar defensas fechadas, ¿entendido? Para jugar a ese espacio, es Lautaro, es Ronnie, puede ser Tassiano un poco más de juego aéreo, de primera bola, ¿entendido? Esa fue la razón por escoger a Lautaro, ¿sí? Más, no es que yo comprendo todo, más o señalar a un jugador y dice, este es, ¿cómo se llama aquí? O chivo expiatorio, el culpable. Él es el culpable, ahora es este. Entonces, bueno, hallo que o perdimos o jugó todos. Bueno, Zaguero cometió un error, sabemos eso, sí, y bueno, estar atento en el mercado. No es fácil el mercado, mas estamos com atenção a isso. Assistindo o jogo, transmitindo o jogo, nós entendemos que o Santos não foi tão mal, ou o Atlético Paranaense não foi tão melhor que o Santos, um todo no jogo, mas que o Santos sofre muito. O Santos sofre muito no jogo, o Santos não passa essa confiança, essa consistência. Tanto é que nos últimos 5 minutos o Atlético martelou e acabou fazendo gol. A bola puniu o Santos, porque o Santos não matou. Moisés, nós acreditamos que esse jogador Moisés seja um pedido seu, por sinal acho que é um baita jogador, uma boa contratação. Seria o jogador de finalização, seria o jogador para fazer o Santos sofrer menos no ataque e a defesa. Por que o Santos sofre tanto na defesa? Bueno, o Santos sufre pero porque comenzamos a partir abajo de lo que tenemos que comenzar, ¿me entiendes? 5 minutos y habíamos recibido un penalti, después de ahí o Chimi acordó, ¿me entiendes? Y comenzó a jugar bola, conseguimos el empate, o segundo tiempo igualado, ¿me entiendes? Con opciones de ellos, más nos vemos opciones claras, 2 muy claras de Moisés, algo que fue un chute de Barreal o de Igor, que tira a Santos también. Bueno, hay que matar este tipo de juegos, tenemos que tener esa efectividad que no encontramos, y bueno, cuando no encontramos esa efectividad, tenemos que fechar el juego, ¿sí? En cuanto a lo táctico, yo intenté esa posibilidad de ganar el juego con transiciones o con esa efectividad, y bueno, coloco una línea de 5, vamos a fechar el juego y coloco 2 jugadores rápidos a frente, Moisés y Lautaro, que corran para, bueno, no sé si Atlético martiló tanto a Santos. El Santos contraatacaba y hacía daño también. Esa fue mi estrategia o mi lectura de jogo durante o jogo. E o Santos volta a campo no final de semana contra a equipe do Velo pelo Campeonato Paulista. Precisa vencer e torcer contra outros adversários, que os outros adversários não vençam, para que ele, Santos, consiga a sua classificação para a próxima fase, para o mata-mata do Paulistão, já que dos 4 grandes de São Paulo, só o Santos não está classificado. Equipe DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária,
jogando junto com você. Valeu, galera, eu daqui, você daí na alegria do futebol brasileiro. Você está ligado acompanhando o programa DNA Esportivo no oferecimento de Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com. Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar, galera. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Vamos falar da equipe do São Paulo, que jogou nessa rodada terceira do Brasileirão e venceu. Salve o tricolor paulista. E agora, no DNA Esportivo, as informações do São Paulo. Oferecimento Tati Polímeros. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro, ó tricolor. Na quarta-feira, o São Paulo entrou em campo jogando perante seu torcedor e venceu o Grêmio por 2-0. E olha que ainda o atacante Luciano bateu um pênalti e o goleiro Everton do Grêmio pegou. O treinador do São Paulo, Crespo, ficou um pouco aliviado com esse resultado positivo do São Paulo. Mais um resultado positivo do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o treinador do Morumbis. Técnico que está sempre preocupado. Nunca. Do primeiro ao último minuto. Um jogo muito confortável, acredito eu, até na posição de técnico que está sempre preocupado. Nunca. Mas diante de todos os desafios, muito mais confortável do que geralmente é. Ao final. Afinal, ficou tranquilo. Queria que você falasse, qual foi o último jogo que você terminou o jogo, chegou no vestiário e falou, putz, esse foi bem mais fluido do que geralmente é. Não sei se você me tem que ajudar, porque não lembro. Muito difícil. Mas acho que a coisa mais importante é a continuidade do jogo, de nível, e do jeito que a gente enfrenta os jogos, independentemente da estrutura ou do modelo do jogo, com 3 zagueiros, ou 4, ou 3 pontas. Acho que interpretou muito bem, estrategicamente, o que São Paulo queria fazer contra o Grêmio. Não todos os jogos são iguais. Acho que o time se encontrou muito bem, porque entendeu a colocação de cada um deles, o que tinha que fazer e como tinha que fazer. Muita disponibilidade a la hora de recuperar a bola, porque é fundamental manter sempre um equilíbrio. Então foi muito... Foi um prazer porque, como você falou, sempre tem que sofrer e chegar até o último minuto, ainda controlando o jogo, criando ocasiões, e todo mundo também que entra à disposição do grupo e da ideia do jogo, foi muito bonito. Fernanda, boa noite. Queria te perguntar do Lucas Ramon, que fez questão de chegar antes no São Paulo, abriu mão de valores e hoje fez a sua estreia como titular. Queria que você falasse um pouco, né, do aspecto físico dele, como ele chegou à sua mão e também avaliasse o jogo dele hoje. Sim, eu falei com ele quando ele chegou, ele praticamente não havia tocado a bola. Não tinha tocado a bola no Mirassol, fez sempre trabalhos físicos, então a ideia é colocar ele devagar, como o outro dia, pegar confiança. Eu hoje falei para ele, se ele sentia de jogar, a ideia era jogar uma hora, 70 minutos, mas quando falei com ele ainda tinha energia para continuar. Acho que São Paulo chegou um grande jogador, mas com muita personalidade que a gente precisava. Crespo, queria que você falasse um pouquinho do sistema defensivo. Você saiu do esquema com 3 zagueiros, colocou 2, teve a entrada pela primeira vez do Lucas Ramon. O que me chama a atenção é que o São Paulo tinha sofrido 13 gols até aqui em 9 jogos. Hoje foi a terceira partida que não saiu, que saiu de campo sem ser vazado. Mas do outro lado tinha um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, média de 2,44 gols por jogo.
O que mudou no esquema do São Paulo hoje para a defesa sair intacta e sofrer pouco? Sim, não, 2 dias de trabalho duríssimo a nível defensivo. A gente tem muito tempo para trabalhar a nível defensivo e trabalhou muito, por isso aconteceu. Não existe. O trabalho é dia a dia no jogo, com vídeo, não tem tempo. Então, acho que a compreensão de todo o time, o compromisso de todo o time para recuperar a bola ajuda. Sabe, quando uno pode permitir um jogador que pode caminhar, 2 não pode. No futebol de hoje não pode, 2 jogadores não podem caminhar, porque senão vai sofrer. Então, a gente tem que tentar de controlar as energias que tem cada um, com honestidade da parte dos jogadores, e senão não tenho mais energia, temos que mudar. E a ideia é não permitir que a energia do time, como se fala, cai. Essa é a ideia. Claro, mudar no Morumbi, com resultado a favor, todo isso ajuda a cabeça como para continuar a acreditar que podemos ainda fazer ainda melhor, mas o time sempre trabalhou, sempre tentou. Acho que não depende de jogar com 3 zagueiros ou jogar com 4. Importante é o jeito emocional e intensidade que a gente coloca dentro do campo. Crespo, tudo bem? Você falou sobre a defesa e agora falando sobre o meio-campo, né? O meio-campo do São Paulo é um meio-campo que parece que os jogadores eles não guardam uma posição, né? Então você pega o Danielzinho, em tese, às vezes ele é primeiro cabeça de área e hoje ele sofreu o pênalti como um atacante, perdeu um gol não, teve uma oportunidade, estava impedido dentro da pequena área, e o próprio Marcos Antônio também. Ele é um jogador que ele se transforma no camisa 10 e está rodando o jogo inteiro. Isso você acha que está mais ligado às características dos jogadores, eles se movimentam muito e causaram principalmente hoje muita dificuldade para o Grêmio, ou essa é uma exigência sua? Você acha que para o time do São Paulo funcionar, eles têm que ter esse tipo de movimentação? Não, a gente se adapta às qualidades que tem. Eu posso haver uma ideia, mas não tem material, não posso fazer nada. Então, o importante é entender o elenco, que características tem no elenco, e aí começar a criar uma ideia, uma identidade, que tipo de jogo a gente tem que fazer em base às características que tem dentro do elenco. Então, sabemos que temos jogadores como Danielzinho, como Marcos Antônio, que conceitualmente mais Marcos Antônio que Danielzinho é um Luciano atrás, não? Esses anárquicos que vão e a gente tem que ocupar o lugar e ele começa a ter a bola e passar para um lado outro e pode encontrar na frente, pode ser um grande passador, pode iniciar aqui. Então, e todo mundo tenta se adaptar às características de Marcos Antônio, onde encontramos em Danielzinho uma química natural entre os dois, essas associações que eles criam, que não tem nenhuma dificuldade como para jogar na frente e para trás, e o time não perde qualidade. Então, acho que essas características ajudam o time. Este é Crespo, feliz da vida, vendo seu time apresentando um bom futebol dentro do Campeonato Brasileiro e reagindo também no Campeonato Paulista. Você está ligado na Rádio Milionária São Paulo, capital, DNA Esportivo. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária,
jogando junto com você. Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com. Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar galera. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo, trazendo os resultados e os jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, Vitória 1, Flamengo 2. Na quarta-feira, Mirassol 2, Cruzeiro 2. Chapecoense 3, Coritiba também 3. Atlético Mineiro 3, Remo 3. O técnico Sampaoli foi demitido, não é mais treinador do Atlético Mineiro. Vasco 0, Bahia 1. Nós tivemos São Paulo 2, Grêmio 0. Nós tivemos ontem Clube Atlético Paranaense 2, Santos 1. Fluminense 1, Botafogo 0. Corinthians 2, Bragantino 0. E o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato, batendo o Internacional fora de casa por 3-1. Vamos falar do Palmeiras, o líder do campeonato, que jogou ontem e venceu no Sul, venceu o Internacional por 3-1. Quando sujo ao viver de imponente. Agora, no DNA Esportivo, as informações do Palmeiras. Oferecimento Jet System. Do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade. O Palmeiras está bem dentro do Campeonato Brasileiro, é o líder com 7 pontos ganhos, foi no Rio Grande do Sul e venceu a equipe do Internacional, bom time do Internacional, por 3-1. Quem fala é o treinador Abel Ferreira, aqui no programa DNA Esportivo. Somos uma equipa que vem de processo, somos uma equipa de continuidade, somos uma equipa extremamente competitiva, temos o demonstrado ao longo dos anos quando ganhamos e quando perdemos, embora quando o Palmeiras perca parece que as coisas são um pouquinho diferentes, né? Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que é um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é. Não devemos deixar que isso passe em claro, mas como tu disseste, estamos no início, não ganhamos absolutamente nada, o nosso objetivo é exatamente esse, é ser uma equipa como tu viste hoje, uma equipa competitiva, jogar com uma equipa que sabíamos que ia ser extremamente difícil, até porque o nosso adversário descansou os titulares a meio da semana, sabíamos que íamos sofrer nos últimos minutos. Já vos falei também da importância que é do tempo de recuperação, e já que estou a falar, e se me permitem fazer mais um pedido, da CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente, não vivemos num país onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação, temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. Acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom, e agora a necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque se vamos jogar contra o Remo e passar 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Aí a fala do treinador Abel Ferreira, aqui dentro do programa DNA Esportivo. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Com esse resultado de vitória 3-1 em cima da equipe do Internacional, Palmeiras, repito, passou a liderar o Campeonato Brasileiro. Para fechar mais uma edição do programa DNA Esportivo, no oferecimento de Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com. Tati Polímeros tem hoje uma representação junto ao Brasil, de uma certa forma, né? Em vários estados a gente atua, com desenvolvimento, com aditivação, com projetos de peças que o cliente necessite, no qual usaria as 4 resinas básicas que nós trabalhamos, que são as poliamida 6, poliamida 66, poliacetal e PBT.
Nós fazemos as formulações dos materiais e atendemos a demanda conforme a necessidade do cliente, principalmente no setor automotivo, eletroeletrônico, linha branca, embutidos. Temos materiais de consumo, onde vai plástico de engenharia, a Tati Polímeros tem uma especialidade nesse setor. Dentro do território nacional, nós atendemos principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio, que é onde tem a maior concentração do setor plástico no Brasil. E temos representantes nos estados. Você pode fazer um contato através do nosso WhatsApp, que é o 11 999 71 8159. Nosso endereço hoje ele é no município de Santana de Parnaíba, aqui no Polo Empresarial Tamboré. Nós estamos na Alameda Oceania, número 100. Se você precisar, tiver necessidade, quiser fazer algum projeto, desenvolver alguma peça dentro do conceito plástico de engenharia, queira nos fazer uma visita, as portas que estão abertas, pode vir, traga seu projeto. Temos toda uma equipe, temos um laboratório para desenvolver peças plástico que vem atender a sua necessidade hoje no Brasil. Visite nosso site www.tatipolimeros.com.br. Aquele abraço ao Dr. João Rodrigues, Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Olá, eu sou Fernanda Oliveira da Joalheria Paulista. Nada melhor do que dar ou receber uma joia. Na Joalheria Paulista nós temos joias à pronta entrega, anéis, brincos, colares e muito mais. Todos em ouro 18 quilates com garantia eterna. A joia não é apenas um presente, é uma lembrança que fica para sempre. Entregamos para todo o Brasil. Estamos na Rua Quintino Bocaiúva, número 94, centro de São Paulo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Joalheria Paulista. E lembre-se, Joalheria Paulista, joias que eternizam o seu amor. Alô Robson, um forte abraço. Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar galera com o nosso querido André. Olá pessoal, eu sou o André aqui da Serve Bike Ipiranga, a melhor bike shop da região. Aqui na Serve Bike você encontra o que há de melhor no mercado. Trabalhamos com as melhores marcas de peças, acessórios e vestuários, além, é claro, do mix sensacional de bicicletas. Nossas principais marcas: Caloi, Collie, Cannondale, Felt, Viking, Gills e muito mais, galerinha. Somos revendedores autorizados Caloi. Você quer comprar essa Caloi, corre aqui na Serve Bike Ipiranga. Temos também uma oficina especializada com profissionais super qualificados para melhor atendê-los. E aqui na Serve Bike nós temos um espaço muito bacana no fundo da loja, onde você consegue fazer um test drive e assim escolher a bike ideal para você. Valeu, galerinha! Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Serve Bike Ipiranga, e o nosso WhatsApp também é o 11 97426 1149. Endereço Avenida Nazaré 677 no Ipiranga, próximo ao Museu do Ipiranga aqui, galerinha. Para você que gosta de competir, a Serve Bike tem um time muito bravo, galerinha. Segue lá no nosso Instagram, Team Serve Bike, a equipe mais brava de São Paulo. Beijo no coração de vocês, excelente dia a todos e bora pedalar, galera! Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo com o amigo Almir. Quer deixar seu carro protegido como fosse novo de novo? Faça como eu. Jet System Detélio, polimento, vitrificação, proteção da pintura, higienização, polimento de vidros, películas, anti-vandalismo, PPF e muito mais. Confira agora a Jet System Car, Avenida Bosque da Saúde 2101 Saúde. Telefone 11 2645 2863. WhatsApp 11 9 40 71 4707. Visite nossas redes sociais, @Jet System Car.
vamos à rodada desse final de semana, a última da primeira fase do Campeonato Paulista, onde nós estaremos conhecendo as 8 equipes que estarão passando para a segunda fase, a fase do mata-mata do Paulistão 2026. Teremos todos os jogos às 8h30 neste domingo. Botafogo e Capivariano, Primavera e Noroeste, Mirassol e Portuguesa, Palmeiras e Guarani, Ponte Preta, que foi rebaixada, e São Paulo, Red Bull, Bragantino e Novo Horizontino, Santos e Velo Clube, São Bernardo e Corinthians. É isso aí, meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência, um bom final de semana, obrigado pela paciência, que Deus abençoe a todos. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa DNA Esportivo aqui na Rádio Milionária, a rádio que joga junto com você. Valeu, aquele abraço, meus amigos do Brasil. Agradecemos pela atenção, preferência e audiência. Obrigado, amigo torcedor. Até a próxima, Brasil! Rádio Milionária, a rádio que toca milhares de sucessos.